Fala aí, turma do canal PSI, tranquilo, que é o Alisson Pavilar, que chegou o grande momento do ano, que a gente sempre espera ali, finalzinho de outubro, começo de novembro, sai a nova versão do Photoshop, dessa vez o Photoshop CC 2021. E nesse vídeo eu vou trazer as principais novidades para você. Bom, então estou aqui com a minha anotação, meu caderninho, e a gente vai passando pelos principais tópicos que eu deixei anotado aqui. Eu não fiz nenhuma super produção antes, tipo, eu não testei absurdamente. Eu gostaria de fazer essa primeira impressão junto com vocês aqui, beleza? Então eu já tenho listado e a gente vai começar a partir de agora. Desde abrindo o Photoshop CC 2021. Ó, temos uma imagem diferente aí, uns flamingos bem bonitos, criados através de uma nuvem ali, né? E aqui, ó, clicando em novidades, você já encontra, com o Photoshop mesmo já lista quais são as principais. Ó que maneiro. E a gente vai começar pelo filtro neural, que é incrível. Eu dei uma olhada numa live que eles estavam fazendo de divulgação das novidades lá da Adobe. Inclusive a gente pode experimentar com essa mesma imagem que eles nos disponibilizam, né, pra gente fazer esse teste inicial. Então vou clicar aqui em experimentar agora. Ó, ele já vai abrir no Photoshop e ele já vai abrir inclusive dentro do filtro neural. Ó, se o caso você queira abrir qualquer outra imagem e acessar esse filtro, vem através do menu filtro, Neural Filters, ok? Nossa, tá em português, mas esse filtro não foi traduzido. Então, basicamente, você vai ter que instalar cada filtro desse aqui, ó, principalmente dessa segunda categoria. Ele vai vir, ó, que nem esse aqui que eu não instalei. Vai aparecer baixar arquivos, ele vai fazer o download daquele plugin para que você possa utilizar. Mas vamos começar pelo primeiro aqui, pelos filtros em destaque, que é a suavização de pele. Quem trabalha com tratamentos de pele sabe o quão difícil e demorado é esse processo. Porém, agora nessa versão, se você habilitar aqui, veja que de uma maneira bem automática será aplicado um filtro que inclusive não destrói ali a naturalidade do tom da pele, os poros da pele continuam aparecendo. E óbvio que aqui agora através de barras deslizantes você pode aumentar e diminuir a intensidade que esse efeito será aplicado. Vamos colocar aqui no 100% só para ver se ele fica muito forçado ou não. Consequentemente a suavidade também. Ó, e você pode clicar nessa opçãozinha para ir vendo o antes e o depois, ó. Ele reduziu bastante as marcas de expressão e tudo. E ficou bom. Ao meu ver, ficou legal. Ó, com a tecla espaço você também consegue ver o antes e depois. Legal? Então eu vou usar e abusar desses efeitos para ver o quão bom eles são. Veja que aqui em cima a gente tem a mãozinha para correr na nossa imagem e também a lupa. Se você clicar e arrastar para a esquerda, tira o zoom. Para a direita você aumenta. Claro, também o Alt Hollow Screw serve também para ampliar o zoom. Ctrl mais, Ctrl menos, enfim, são várias as teclas de atalho, né? E aqui também a gente tem a transferência de estilo, que a gente pode baixar também, um outro plugin, que ele vai fazer quase que uma aplicação de mapa de degradê, ele vai pegar um efeito e aplicar aqui na nossa foto. Vamos fazer esse teste, já que está aqui testando as novas funções, vamos fazer esse download do filtro e utilizar aqui para ver como é que funciona. Inclusive já vem alguns estilos prontos aqui do Photoshop que ele vai pegar, vai se basear naquele estilo e fazer uma aplicação aqui na nossa arte. Ó, alguns ficam maneiros, outros não, aí vai de muito teste. Ou seja, ele vai pegar a base de como que aquela imagem original é formada. Veja que aqui a gente tem algumas formas geométricas que ele está inclusive transferindo para a nossa imagem e pegando também as tonalidades para formar essa outra imagem aqui que a gente tinha aberto no Photoshop de início. Ó, bem bacana, né? Algumas combinações podem ser muito interessantes, aí vai de combinar bastante. E aqui você pode colocar um pouco mais forte, mais fraco, enfim. Todos esses filtros dentro aqui do filtro de... Nossa, eu vou esquecer o nome bastante, ó. Filtro neural. Você consegue fazer através de barras deslizantes, então é muito fácil. E aqui nessa segunda, ó, filtros beta, são alguns filtros em versão de teste que a Adobe está implementando. Só deixa eu remover esse aqui, transferência de estilo, deixar apenas o tratamento de pele. E aqui, ó, como por exemplo, tanto no retrato inteligente, esses outros aqui também, para embaçar o fundo, para colorir foto preta e branca, um filtro especial sobre zoom na imagem, bem legal, para remover também imperfeições de imagem JPEG. Todos esses você pode fazer igualzinho eu fiz ali com outro. Com um clique você baixa e instala já automaticamente no Photoshop e começa a mexer. E sempre que você passar o mouse por cima, ele já te mostra uma prévia do que cada filtro faz. O que eu mais achei interessante é esse retrato inteligente. A gente vai testar ele rapidão aqui, ó.
como por exemplo, se ativa e você pode colocar expressões na sua foto. O Photoshop, então, de maneira automática, vai fazer com que a sua foto altere. É algo bem curioso. Alguns casos ficam legais, outros não. É preciso que tenha uma foto bem próxima ao rosto para que funcione e também uma boa resolução na sua imagem. Veja que, ó, que ele já estava sorrindo e aqui a gente está aumentando gradativamente o sorriso dele também. Então aqui ele está super alegre, ó, no 50. E para ver o antes e depois, ó, o antes e o depois. Sensacional, né? Vamos tirar aqui a alegria dele então para ver como é que ele fica. Ó, deu até uma fechadinha na boca, né, cara? Então o Photoshop reconstrói tudo isso de uma maneira bem interessante. Tem alguns errinhos? Tem, mas isso daqui inclusive a gente pode corrigir depois, porque a gente pode, por exemplo, colocar aqui como um filtro de saída, um filtro inteligente, ou colocar, por exemplo, também como uma nova camada, de você coloca uma máscara nessa nova camada e oculta essas áreas que não ficou tão bem, como é que eu posso dizer, reconstruídas, você pode ocultar dessa forma. Vamos colocar aqui então ele mais alegrão. E também tem o filtro aqui de surpresa, né? Uma expressão de surpresa. Só vamos fazer alguns testes. Então eu desabilitei a primeira. Ó, que legal. Bem bacana. Aqui nem tão surpreso, né? Raiva, vamos ver. Não vai ter como ele tá com raiva, se ele tá sorrindo, né? Exatamente, ó, não ficou muito legal essa... Como é que ele vai estar com raiva sorrindo? Vou colocar, deixar ele mais alegre. E aqui algo muito legal. Inclusive, você já viu alguns aplicativos de celular fazer com muita eficiência? Também tem agora a questão da idade facial, que você pode, através apenas de uma barra deslizante, deixar o cara mais velhão ou mais novo. Vamos deixar ele bem velhão para ver como é que fica? Olha só, meus amigos. Veja como que é muito mais do que apenas uma alteração ali de marcas de expressão e tal. Ele age totalmente desde da barba, cabelo, deixa mais calvo, sobrancelha, marca de expressão. É muita coisa que é feita através apenas de uma barrinha deslizante. Consequentemente, também te pode deixar o cara mais jovem com esse filtro. Vamos ver, ó, como é que tava e como é que ficou, só para ter uma base. Deixou também, deixou mais jovem. Eu vou desmarcando aqui só pra gente ter um controle total de como que é o efeito. Porque se a gente for somando, talvez um efeito vai sobrepondo o outro e não fica legal. Aqui esse é o olhar, né? Talvez é pro lado que ele vai estar olhando. Como ele tá com o olho bem fechadinho, quase ainda não consegue ver. Mas dá pra ver assim, ó. Joguei mais pra esquerda, agora vou jogar mais pra direita. Dá pra ver, né? Espessura do cabelo. Veja que ele tá um pouquinho calvo. Vamos ver se a gente aumentar no máximo. Ó, que bacana, meus amigos. Até a parte que reconstruiu aqui. Pra que transplante capilar, né? Olha só, agora a gente vai deixar ele mais calvo. O Photoshop faz uma verdadeira manipulação apenas com uma barra deslizante. Muito maneiro. Se vocês quiserem mais detalhes, a gente pode passar detalhe por detalhe, fazendo um vídeo específico sobre cada filtro. Eu vou dar agora uma acelerada para que a gente não fique apenas nessa novidade do Photoshop, porque tem outras muito interessantes também para a gente visualizar. Mas ó, só para colocar, por exemplo, aqui idade facial, vamos deixar ele um pouquinho mais velho aqui, apenas para a gente mostrar como, e também aqui a espessura do cabelo. Vamos deixar ele mais velho, só que cabeludo. Tem como também, ó. E agora a gente pode escolher como que esse filtro será aplicado na saída. Como, por exemplo, eu posso deixar aqui numa nova camada e dar um OK. Então veja que aqui, ó, na camada de cima que ele será aplicado o efeito. Então como que estava e como que ficou. E esses detalhezinhos a gente pode corrigir através da máscara de camada, como mencionei. Coloca uma máscara na cor preta, a gente vem aqui e corrige esses detalhezinhos que ficaram. Não vai ficar 100%, mas é detalhezinho para você ir lá e ajustar. Olha que filtro macabro, meus amigos. Muito da hora, né? Substituição de céu. Sim. Agora você pode substituir céu de uma maneira muito rápida. Eu vou selecionar aqui uma imagem, por exemplo, que eu tenho de céu. Baixei lá do pexels.com, um banco de imagens totalmente gratuito para você poder utilizar nas suas imagens. Super recomendo. Eu vou abrir aqui com Adobe Photoshop 2021. Dá um OK, e para a gente alterar esse céu de uma maneira bem rápida, basta você vir em editar, substituição do céu. Lá no próprio menu
tem uma opção específica para isso. E ele também vai fazer um trabalho bem complexo para você. Ele vai detectar o que é céu, fazer o recorte bem certinho e vai aplicar inclusive alguns ajustes para deixar esse céu melhor inserido. Só que óbvio, dependendo do contexto, determinado céu não vai ficar legal. Como por exemplo aqui, ó, com as garotas na praia, num sol de rachar, dá pra ver que ao meio-dia não faz sentido colocar esse pôr do sol lá atrás, né? Então tem que ser um céu mais azul, ó. Nada que você não possa alterar. Ó, que bacana e que natural que fica. Ó, esse daqui vai dizer que não parece que é um céu natural mesmo. Esse também, muito show. Tem muitas variações já pré-definidas pelo Photoshop. Isso também pode adicionar um novo céu caso você deseje acrescentar nesse efeito. Esse também ficou legal, mas eu vou acrescentar esse aqui das nuvens, que eu acho que faz mais sentido, né? Esse daqui, ó, tá muito show. Você consegue, por exemplo, aumentar brilho, deixar mais claro, mais escuro, a temperatura deixar mais azul ou mais quente o céu também. Pode fazer isso. Aqui esmaecer a borda é deixar mais suave na parte que pega exatamente ali a paisagem de fundo, né? Seja o mar, uma montanha, o horizonte qualquer, enfim. E você pode aqui escolher também como que vai sair essa aplicação. Aqui eu deixar uma novas camadas e vai ser igual o filtro neural lá. Então eu vou dar um ok. Veja ó, como que não é apenas o céu aplicado de uma máscara de camada do recorte aqui nas mãos das moças para ficar bem inserido, como tem outros ajustes que ele já aplica e já joga dentro de uma pastinha para deixar tudo organizado para você. Então ó, veja o antes e depois com o efeito. Muito bem aplicado, né? Show de bola. Também o sistema de pesquisas, buscas foi aprimorado, ó, vai ser o Descubra. Se você clicar na lupinha ou simplesmente der um Ctrl F, vai aparecer aqui desde tutoriais para você aprender noções básicas do Photoshop diretamente pelo programa, quanto se você digitar aqui você vai encontrar muita coisa. Por exemplo, pode digitar aqui qualquer coisa, qualquer filtro, ou filtro neural mesmo, ó. Filter, né? Ó, Neural Filters. Se você quiser encontrar de uma maneira muito mais rápida, digitando, apenas dando um Ctrl F, se você não sabe, às vezes onde encontrar algum efeito, basta digitar lá que você vai encontrar. Inclusive degradês, enfim, padrões que vocês não encontravam nas versões anteriores, agora você encontra nessa versão também, através do Ctrl F, do pesquisas, do procura no Photoshop. Foi otimizado, ficou bem legal. Quer ver? Vamos até fazer um tutorial aqui, ó, tutorial prático, ações rápidas. Ó, ações rápidas, se você quiser remover o fundo, por exemplo, de uma maneira bem rápida, basta clicar aqui e aplicar, que ele vai aplicar automaticamente para você. Ó, se eu tirar aqui então a visibilidade lá daquele fundo lá que a gente aplicou, ele vai remover o fundo. Com total perfeição? Não nesse caso, mas ele faz de uma maneira muito rápida para quem é iniciante no Photoshop e não sabe onde encontrar determinada função. E você pode reverter também caso você não tenha gostado do exemplo final. Outra ação, ó, desfocar plano de fundo ou tornar plano de fundo preto e branco. Vamos ver se fica bom ou não. Ó, então ele tá pegando tudo que é azul, inclusive pegou um pouco do maiô dessa moça aqui que é azul. Então não ficou tão legal, né? Mas, enfim, fica muito mais rápido de encontrar muitos efeitos. E tutoriais também, ó, como por exemplo tutoriais práticos. Você quer aprender, por exemplo, como controlar o brilho e o contraste de uma foto com as curvas, ou como iluminar uma foto escura para revelar todos os detalhes. Se você clicar aqui e iniciar o tutorial, ele inclusive vai abrir uma nova imagem com uma foto que ele já consegue encaminhar através de menus mais fáceis para que esse efeito seja aplicado de uma maneira bem rápida. E ele vai num passo a passo descritivo com balãozinhos de diálogo mostrando por onde você deve percorrer. Por exemplo, clicar aqui, vir através de brilho e contraste. Ó, clicar no próximo para ver qual a próxima ação. Agora, clique no botão aqui, ó, no automático para você já encontrar um ajuste interessante. Ou você mesmo pode ir através das barras deslizantes. E você vai aí, ó, arraste o controle até 105. Ele já mostra como que a pessoa pode ir aplicando o efeito de uma maneira bem intuitiva. E se você quiser aprender todas as principais ferramentas, funções, dominar o Photoshop por completo, começando do absoluto passo zero, eu tenho um curso completo para iniciantes na loja Photoshop
conteúdo exclusivo, e eu tô lá pessoalmente para responder caso você tenha qualquer dúvida durante a execução de qualquer aula. Beleza? Te espero lá, lojaphotoshop.com.br, pra gente dominar o Photoshop juntos. Visualizar e criar padrões perfeitos. Então eu vou criar um novo arquivo aqui rapidão, apenas para mostrar essa função nova, muito maneira. Vou criar aqui um arquivo quadradinho e vamos simular algo aqui qualquer para ver como é que fica. Por exemplo, já separei aqui algumas imagens, vou criar um padrão, por exemplo, com aqui a calçada de Copacabana, por exemplo. Clicar e arrastar aqui e vou soltar e confirmar. Como que eu sei se isso daqui vai formar um padrão maneiro ou não? Antes no Photoshop não tinha como, você tinha que ir meio que no teste, salvava o padrão, testava o padrão para ver se ficava bom ou não. Agora você consegue fazer uma pré-visualização através do menu visualização de padrão. Olha, agora então ele consegue mostrar para você se isso está ficando maneiro ou não. Nesse caso, ó, não está 100% maneiro, então você pode até dar um Ctrl T, olha, ele ficou um pedacinho aqui em cima que não está legal. Talvez se a gente aumentar um pouquinho ou diminuir, ele fique perfeito. Exatamente, ó. Então aqui, ó, se eu diminuir dentro do quadrado, ele já vai mostrando como vai ficando o padrão. E aqui eu vou aumentar um pouquinho para ficar aqui por fora e confirmar na barra de propriedades. Maneiro? Então o padrão já ficou bem maneiro. O caso você queira adicionar qualquer outra coisa, ou, por exemplo, não é uma forma através de uma imagem, por exemplo. Quero eu mesmo criar meu próprio padrão, com formas personalizadas ou com imagens em PNG, enfim. Ó, quando a gente vai criando aqui qualquer outra coisa com forma personalizada, ele vai mostrando como que tá ficando. E algo bem legal também é que se você colocar na lateral, ó, na borda, ele vai pegar exatamente o que ultrapassou e jogar para cá para formar aquele encaixe perfeito do padrão, né? Que a gente precisa sempre para conseguir uma repetição perfeita ali do padrão. E aqui, ó, por exemplo, nesse aqui do rio, por exemplo, se eu colocar, sei lá, uma máscara de camada, deixar aqui o centro para colocar algum ícone, alguma coisa nesse sentido, posso fazer? Posso sim. Colocar aqui, ocultar, Ctrl D, beleza, eu posso colocar aqui, ó, Rio, por exemplo, escrito no meio. Se eu colocar aqui, ó, um íconezinho do Cristo Redentor bem na bordinha, ele vai se repetir de uma maneira bem perfeita também. Inclusive vamos abrir o Illustrator 21 aí também para pegar esse ícone. Ó, então ele vai repetindo de uma maneira muito inteligente. Se eu colocar exatamente aqui na metade, ele vai fazer a repetição. E para eu finalizar, digamos que isso daqui eu quero mesmo um padrão dessa forma. Como é que eu faço para finalizar? Editar. Aqui já definir como um padrão. Simples assim. Vou colocar aqui, ó, Rio. E se eu for criar um novo arquivo agora, deixa eu fechar aqui essas novidades do Photoshop. Por exemplo, vou criar um novo arquivo aqui. Eu já estava começando até uma arte aqui sobre o Rio de Janeiro. Posso vir aqui em ajustes padrões. Eu já posso utilizar aquele padrão que a gente acabou de criar aqui, ó. Legal? Coloca a escala, quanto que você quiser aqui, aumenta, diminui, muda o ângulo dela também. Enfim, aí é contigo. Também surgiram novidades nas formas. Tanto na forma retangular, retângulo arredondado, elipse, polígono, que agora você pode arredondar através da própria forma. Tem um gráfico bem interessante, como por exemplo, ó, selecionando aqui uma ferramenta retangular aqui qualquer. Se eu criar aqui, ó, veja que tem uma nova opçãozinha que se eu clicar e arrastar para dentro, eu consigo fazer o arredondamento daquele canto. E se eu quiser fazer aquele arredondamento de maneira individual, basta pressionar Alt que eu vou alterar apenas de um lado. Legal? Outra coisa aqui também muito maneira, que vai surgir uma nova opção dentro da ferramenta polígono. Aqui, ó, você veja que quando eu queria, por exemplo, criar um triângulo, eu tinha que vir aqui no polígono e colocar 3 lados para fazer esse triângulo. Agora também vai ter a ferramenta triângulo de fato já no Photoshop. Eu já mostro como que você faz inclusive para habilitar, porque ele não vem habilitado por padrão e nem também vem habilitar por padrão uma nova ferramenta que está em teste, mas o Photoshop disponibilizou para quem quiser ativar, deixar ativo, que é a ferramenta caneta de traço sensível a conteúdo. Maneiro? Vamos primeiro criar aqui a ferramenta polígono, vamos criar um triângulo.
Criar uma nova camada só para mostrar uma novidade aqui que a gente também tem. Deixar isso para cima. E vamos colocar o triângulo agora aqui em destaque. Nas propriedades do triângulo, veja que a gente, do polígono, veja que agora a gente tem essa opção aqui, ó, bem legal, que você pode tanto dar destaque, deixar ele com a 100%, quanto também deixar de maneira interna, ele faz aquela sucção da forma e a gente cria novas possibilidades para a gente criar novas formas também através dessa opção aqui de polígono. Se eu colocar até, por exemplo, esse brilhozinho aqui, ó, da varinha mágica, a gente pode fazer. Se eu colocar aqui, ó, 4 lados, por exemplo, ou vir através daqui dessa opção e colocar 4 lados, ao pressionar Shift, diminuir um pouquinho, ó, eu consigo criar aquele efeitinho bem maneiro ali, que nem é o brilho da varinha mágica. Ó, só dar aqui um Ctrl J para duplicar, diminuir um pouquinho. Já é uma possibilidade, por exemplo, nova que a gente não tinha se não tivesse essa nova opção implementada. Legal? É um detalhezinho que cria muitas outras opções para a gente fazer efeitos aqui dentro também. E como mencionei que você também agora pode habilitar a ferramenta triângulo diretamente no seu Photoshop, pode vir através do editar preferências. Visualizações de tecnologia. Aqui então você pode habilitar, ó, tanto a ferramenta de traço sensível a conteúdo, deixa tudo marcado aqui, dá um OK e reseta o Photoshop, fecha e abre novamente, que será aplicado aqui para você. Você vai ficar aqui, ó, em outras ferramentas. Então vai ficar a ferramenta triângulo e a ferramenta traço sensível a conteúdo. Caso você queira jogar dentro da subcategoria, por exemplo, junto com as outras ferramentas de forma, junto com as outras ferramentas de caneta, você vem aqui em editar barra de conteúdo, de tarefa aqui, né? E vem aqui uma ferramenta triângulo, jogar já dentro aqui das ferramentas de forma, ó. Fica mais organizado. Jogar aqui, maneiro. E a ferramenta de traço sensível ao conteúdo, vou jogar aqui também para ficar junto das demais, ok? Terminado, fechou, está lá. Essas ferramentas aqui, a ferramenta, por exemplo, a de triângulo, né? Nem preciso dizer que é muito simples, basta criar uma nova camada aqui, vai estar lá as opções de preenchimento, traçado, espaçamento, enfim. Faz o triângulo lá, você pode também deixar ele com os cantos arredondados, como você preferir, através dessa nova implementação que foi aplicada em todas as ferramentas de forma. É uma maneira muito mais rápida e simples, que não sei como não existia essa ferramenta antes no Photoshop, né? E a ferramenta aqui, ó, de traço sensível a conteúdo, eu vou abrir aqui uma imagem para a gente fazer um teste rápido, mas se quiserem também a gente pode criar uma aula específica sobre ela e mostrar se está funcionando bem ou não. Mas quem já utilizou, por exemplo, a ferramenta de laço magnético, é muito parecido, só que com os benefícios de você utilizar ali a forma e o demarcador para fazer uma seleção, por exemplo. Eu vou querer, por exemplo, recortar esse avião. O que a gente tem aqui de opção na barra de propriedades? Veja que por primeiro aqui a gente tem o detalhe, que a gente pode aumentar a porcentagem. Significa que os detalhes que essa ferramenta consegue detectar e fazer a seleção automática. Então aqui, se eu quero fazer a seleção da borda, eu vou aumentar a porcentagem até que toda a borda do avião esteja visível dentro da ferramenta nova aqui, né? Então, ó, veja que mesmo deixando bem grande, veja que alguns cantinhos não ficam visíveis. É uma ferramenta tanto que está em beta, eles deixaram como opcional caso você queira ativar ou não no Photoshop. Acredito que nas próximas versões eles vão trabalhar ainda mais com ela para tornar mais viável o seu uso. Porque eu acredito que ele não vai ser 100%, ó, que se a gente aumenta o detalhe, alguns cantinhos ainda não fica 100% selecionado, talvez não vai ser a melhor opção. Mas vamos testar, né? Ó, clicando, pressionando o Shift para adicionar uma nova seleção, a gente vai tentando contornar aqui o avião dentro da opção demarcador para fazer apenas a seleção. Vamos ver, ó, até agora está indo bem. Só que agora eu já tive uma pequena complicação, ó, eu quis ir aqui no cantinho e ele já tentou ligar nessa outra parte aqui. Se eu tirar o detalhe, talvez melhora? Não. Ó, então a gente vai encontrar esses pequenos probleminhas que talvez inviabilizem a utilização dessa nova ferramenta, né? Ó, alguns cantos você vai perder detalhes sim. Infelizmente, né?
Você pode ir habilitando cada vez mais sensibilidade ou menos para determinada área que você vai selecionando. Ó, quando é bem contrastado, ele faz uma seleção legal, de uma maneira bem rápida, diga-se de passagem, ó. Até aqui tá indo bem. Para você fazer uma seleção, vai pressionando o Shift e vai fazendo essa seleção completa. Ó, aqui ele já pegou inclusive toda a turbina do avião que a gente não queria. Então você pode ir também, ó, pressionando o Ctrl e posicionando, ou pressionar. Eu achei que no Alt você eliminaria apenas um nó, mas não, você acaba eliminando a seleção por completo, ó. Então não funciona. Enfim, não é 100%. Caso você queira testar, você testa, né? Utiliza aí e faz as correções, que já é um adianto. Muitas partes você já terá selecionado. Ó, por exemplo, só faz correções nesses cantinhos que ficarem defeituosos ali. Mas acredito que é uma ferramenta que em breve receberá maior atenção, visto que ela está recém-criada, né? Receberá maior atenção. E aí, de fato, talvez a gente possa utilizar ela com mais frequência. Vamos tentar criar uma seleção para ver se funciona. Colocando aqui uma máscara de camada, recortou razoavelmente bem. Alguns detalhezinhos que poderiam ser corrigidos, né, e tal. Mas enfim, para uma ferramenta que está em fase beta e você pode utilizar de maneira opcional, é aceitável, né? E já vamos aproveitar que a gente está aqui, deixa eu remover esse demarcador aqui, que a gente está com esse céu, vamos aproveitar a nova função aqui de editar, substituir céu, para ver se fica legal nesse aqui também. Agora todo céu que eu ver na minha frente eu vou querer substituir com essa função. Caraca, mas ele aplica muito bem, ó, meus amigos. Muito show. Já essa função aqui, ó, que é nova, né? Foi implementada agora, mas tá muito boa. Muito boa mesmo, muito legal. Top, né? Vamos então para a sétima novidade que eu curti bastante também. E é apenas um detalhezinho, mas quem é fotógrafo ou quem tira fotos em RAW principalmente vai curtir de fazer esse tratamento, né? Eu vou abrir aqui uma foto em RAW. Não, clicar o botão direito do mouse e vou abrir com Adobe Photoshop. Ó, já até estava fazendo um teste antes. Eu vou redefinir aqui para voltar a foto como estava no original. Então essa daqui é a minha foto original em RAW. Se eu fizer um tratamento básico aqui, por exemplo, na revelação, eu já mostro qual que é a novidade que foi inserida no Photoshop CC 2021. Ó, então revelei de uma maneira bem básica aqui o perfil inicial, né, para dar apenas um pouco mais de luz para ela e diminuir um pouco o realce para ganhar informação lá no céu, aumentar um pouco as sombras para ganhar informação também nas áreas escuras. O que a gente tem de novo é esse aqui, ó, correções de cores, esse painel aqui, que você pode mexer nos tons médios, sombras e realces e dar tonalidades individuais para cada função. Tanto para os tons médios, as áreas mais claras e escuras, você pode vir aqui também para ter maior precisão através de cada um de maneira individual ou ajustar eles três aqui, né, juntos, né? Como por exemplo aqui, ó, os tons médios, se eu quiser um pouco dar mais de ganho, eu vou deixar um pouco mais laranja. Você pode aumentar também a intensidade, ó, da claridade que será aplicada. Aqui as sombras, se eu vou deixar um pouquinho mais para o azul aqui também, por exemplo, os realces, eu vou jogar um pouquinho mais para o laranja. Você pode vir aqui de maneira individual também e colocar aqui a mesclagem, como que será feito, e o equilíbrio também, se ele vai mais para o azul ou mais para o laranja, que foram as cores que eu corrigi ali. Enfim, você vai fazendo esse teste da maneira que ficar mais interessante para a sua foto. É mais uma maneira de se fazer esse tratamento e dar tonalidades individuais, tons médios, sombras e áreas claras da sua foto. Então, ó, veja antes e depois do tratamento muito rápido que a gente fez aqui, que ficou muito maneiro. Abrindo no Photoshop e continuando a nossa edição aí, com muitas novidades, né, que também a gente tem aqui na versão CC 2021.
Espero que você tenha curtido o vídeo. Se foi o levantamento das principais novidades do Photoshop CC 2021, fique ligado que agora no decorrer aí do próximo ano, finalzinho de 2020 e 2021 por completo, a gente terá muita dica trabalhando, inclusive com o Photoshop CC 2021. Inscreva-se aqui no canal, faça parte do time PSI e se você quiser fazer um curso completo de Photoshop comigo, lojaphotoshop.com.br. Cá está o nosso manto, beleza? Te espero lá também. Falou e até a próxima.